Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé para ouvir o hino de areia. Diamante encaixado na serra, lapidada da chuva e do sol. Eis areia dulcíssima terra, mais formosa que um lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, É perene lençol d'água que te inunda. minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Doces sons de uma flauta espelhada sintetizam a cidade primor. És sereia no brejo encantada, Cujo canto é perigo de amor. Flor do bosque que o brejo circunda. é perendo lençol d'água que te inunda. Minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o asno, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também livrar-o-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificar-o-ei. Darei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Em nome de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do segundo período de sessões da Câmara Municipal de Areia PB, da 19ª legislatura. Convido o secretário para ler a ata da sessão anterior. Boa noite, presidente, colegas vereadores, assistente presente, que estão em casa assistindo através da rede social
Boa noite a todos. Ata da 19ª sessão ordinária, realizada no segundo período de sessão ordinária da Câmara Municipal de Areia, PB, no dia 12 de novembro de 2024. Ao 12º dia do mês de novembro do ano de 2024, às 19h27, reúne-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanildo Honório da Silva, Ivan Casimiro dos Santos, Nelma Carneiro Cavalcante, Edguei de Brito Santos, Maria da Penha Santos Soares, Gilberto Juventino Paulino, Irisvaldo Silva do Nascimento. Faltaram os vereadores Sérgio dos Santos Silva e Jéssica de Aguiar Santos. Havendo código regimental, o senhor presidente convidou a todos de ficar de pé e ouvir o hino do município de Areia. Algum questionamento na ata? De acordo com o regimento interno, a ata considera-se aprovada. Expediente do dia. Ofício de número 072/2024. Senhor presidente, com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando essa Sagrada Casa Legislativa o projeto de lei de número 029/2024, que dispõe sobre a contratação de prestadores de serviço por tempo determinado pelo município de Areia para atender a necessidade temporária, excepcional interesse público, nos termos do inciso do artigo 37 da Constituição Federal e da outra providência, acompanhando sua justificativa. Neste contexto, solicitamos que seja apreciado com urgência máxima nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal, considerando a relevância da matéria. Prefeita Silvia César Faria da Cunha Lima. Todos estão de acordo do ofício número 72/2024? De acordo com a maioria dos vereadores. Eu vou ler. Lê o projeto agora. Vou ler. Ele já passou aí. Projeto de lei de número 029/2024. Dispõe sobre a contratação de prestador de serviço por tempo determinado pelo município de Areia para atender a necessidade temporária, excepcional interesse público, dos termos do inciso do artigo 37 da Constituição Federal e da outra providência. Prefeito Constitucional do município de Areia, Estado da Paraíba, de uso às suas atribuições legais regimentais, conferido pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do município, em seu artigo 62, submete ao Poder Legislativo o presente projeto de lei. Artigo 1º. Para atender a necessidade temporária do excepcional interesse público, os órgãos da administração direta e as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo Municipal poderão efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, nas estritas condições e prazo previsto pela lei. Nesta lei. Artigo 2º. Considera-se a necessidade temporária de excepcional interesse público, assistência à situação de calamidade pública. Segundo, assistência emergência em saúde pública, exclusivo surto epidemiológico. Contratação de professor substituto para suprir a falta receptiva ocorreu em decorrência de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença, exercício de cargo, comissionado, função gratificada ou composição de equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde.
substituição do servidor efetivo afastado por mais de 3 meses, desde que a substituição não possa ser suprida pelo servidor do quadro. A realização recentemente de outra pesquisa estatuto pelo município. A realização temporária artística de música ou dança. A ocupação de vaga não preenchida por concurso público do município devido às contratações ser rescindida imediatamente após a nomeação do servidor efetivo. A ocupação de posto de trabalho não preenchido por terceirização devido à contratação ser recedida imediatamente após a contratação do terceirizado. O número total de servidores contratados por excepcional interesse público será limitado, conforme critério regulamento definido em decreto, observando-se a necessidade do serviço público e os princípios do economicidade e eficiência. A contratação será feita exclusivamente para atendimento de situações excepcionais, vinculado às hipóteses dos incisos, sendo vedado preventivamente dos contratados para outros fins, remanejamento para o órgão destinado ao contratante, recrutamento do pessoal ser contratado deverá ser realizado de acordo com o critério estabelecido pela administração, conforme a necessidade específica de cada situação, temporária, excepcional, interesse público. Artigo 4. A contratação prevista nesta lei será feita mediante contrato administrativo de prestação de serviço por tempo determinado, observando o prazo máximo de 12 meses, admitida uma única prorrogação por igual período, independente do órgão municipal, mediante justificativa do contratante. As contratações com base desta lei somente poderá ser realizadas a partir do processo de justificação com motivação específica para cada vaga e cargo do gestor receptivo do órgão ou emitido público municipal, preenchido os seguintes requisitos mínimos. As contratações com base nesta lei somente poderá ser realizada a partir do processo de justificação com motivação específica para cada vaga e cargo de gestor, receptivo órgão, ou entidade pública municipal, preenchido os seguintes requisitos mínimos. Justificação da necessidade temporária de excepcional interesse público. Enquadramento em uma das hipóteses previstas no artigo 2º desta lei. Indicação de dotação orçamentária específica. Artigo 6º. Vedada a contratação nos termos desta lei de servidor da administração, direta ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias, é controlada, reservando as hipóteses impressionantes previstas nas análises do inciso do artigo da Constituição Federal, desde que comprove a contabilidade de horário. A remuneração do servidor contratado será publicada no portal da transparência e não poderá ser superior à remuneração do servidor efetivo, que desempenha a mesma função, sem prejuízo da nulidade do contrato. A infração disposta neste artigo importará em responsabilidade administrativa do contratado, bem como, se for caso, em responsabilidade quando a devolução dos valores indevidamente pagos ao contratado. Artigo 7º. A remuneração do agente contratado nos termos desta lei será como parâmetro, jornada de trabalho ou nível de escolaridade exigido para a função e não
poderá ser superior à remuneração do servidor efetivo que desempenha a mesma função. São direitos dos agentes públicos contratados nos termos desta lei. Percepção, remuneração e contratação, conforme determina a legislação constitucional vigente. O contratado terá, durante o período respectivo, contrato temporário direto às seguintes licenças e afastamento. Paternidade com prazo de 180 dias. Permanente, 5 dias corrido a partir da data do vencimento. Nascimento. Casamento por 8 dias consecutivos. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filho, irmão por 8 dias consecutivos. Artigo 10º. Os agentes contratados nos termos desta lei será vinculado obrigatoriamente ao regime geral da Previdência Social. Artigo aplica-se o agente contratado nos termos desta lei, o mesmo poderá proibição responsabilidade vigente para os serviços públicos. Integrante do órgão foram subordinados além daquele descrito pela Lei Municipal Complementar de número 002 de 2022, de abril de 2013, com sua alteração posteriores. Parágrafo único. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei será apurado mediante sindicância concluída no prazo de 30 dias, assegurando ampla defesa. Artigo 12. É vedado aos agentes contratados nos termos desta lei exercer atribuições, funções ou encargo não previstos no respectivo contrato, ser nomeado ou designado, ainda que o título pecuniário ou em substituição para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo 3º. Ser designado ou colocado para exercer a função em órgão distinto do que fora contratado, sobre pena de nulidade da contratação e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante e do contratado. Quarto, prestar serviço sem contrato válido vigente, sob pena de nulidade de contratação e responsabilidade administrativa e civil da autoridade que autorizou o trabalho e do prestador de serviço. Artigo 13. O contrato firmado de acordo com esta lei será rescindido ou extinto sem direito a qualquer indenização. Primeiro, pelo término do prazo contratual. Segundo, por iniciativa do contratado. Terceiro, por conveniência do órgão ou entidade pública contratante. Quarto, no caso de ser finalizado, com nomeação de candidatos, o concurso público com vista ao provimento de vagas correspondentes às funções desempenhadas pelos servidores contratados com base nesta lei. Parágrafo único. A rescisão do contrato com base no inciso 2º deste artigo será comunicada com antecedência mínima de 30 dias ao órgão contratante. Artigo 14. Todos os órgãos e entidades públicas deverão, no prazo de 60 dias contados da entrada em vigor desta lei, apresentar ao setor de recursos humanos da Secretaria de Administração Municipal relatório completo de todos os agentes e vinculado sobre o regime de contratação temporária, indicando, inclusive, o respectivo enquadramento nos termos do artigo 2º desta lei, carga horária de trabalho e remuneração percebida. Parágrafo único. O setor de recursos humanos da Secretaria de Administração Municipal organizará a relação oficial do quantitativo de contratações temporárias do Poder Executivo Municipal,
enquadrado por hipótese prevista no artigo 2º desta lei, com discriminação por órgão, consolidando esses dados em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 15. Os órgãos ou entidades públicas se responsabilizarão pela redução gradativa do qualitativo geral de servidores contratados temporariamente, constante de relação oficial do parágrafo único do artigo 14 desta lei, na proporção e nos prazos estabelecidos em decretos regulamentar a ser editado no prazo de 60 dias, contando da data da publicação desta lei. Artigo 16. As despesas decorrentes de contratações feitas com base nesta lei correrão por conta das dotações orçamentárias do pessoal específico de cada unidade orçamentária, prevista nos respectivos orçamentos. Parágrafo único. Os efeitos financeiros desta lei somente vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2025. Artigo 17. Aplica-se à administração municipal, em específico nos contratos administrativos do que couber, as disposições contidas da Lei Municipal número 900 de 2017 e demais alterações. Artigo 18. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Areia, Estado da Paraíba, 14 de novembro de 2024. Silva Serra Farias da Cunha Lima. Prefeito. Ordem do dia agora, viu? Tem a justificativa aqui, colegas vereadores, com 2 páginas. E tem uma justificativa aqui do Ministério Público com mais 4 páginas. Como todos os vereadores têm acesso, eu peço a dispensa da leitura da justificativa. Pela ordem, senhora presidente, eu só peço que possa melhorar, porque realmente eu tentei ler hoje e não consegui. Está de péssima qualidade a impressão, o que é anexado do Ministério Público. Então, seria interessante, não sei, talvez ler a justificativa e a do Ministério Público deixar para a gente possa ler quando melhorar a impressão, porque está de péssima qualidade. Realmente tem umas palavras aí que não dá nem para ler. Realmente está ruim mesmo. A secretaria já recebeu os anexos originais e vai providenciar para mandar. Projeto de lei de número 028/2024. Revoga a lei municipal de número 1118 de 26 de janeiro de 2023, que altera a lei municipal de 1040 de 15 de outubro de 2021 e dispõe sobre o aumento de vaga no quadro pessoal efetivo da administração municipal de outra providência. Em discussão. Projeto de lei em terceira discussão. 28. Senhora presidente, colegas vereadores, assistência presente, eu tive a oportunidade de me debruçar um pouco no SAGRE, no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e realmente eu fiquei, não sei, há um momento que eu achei, realmente fiquei tranquilo, mas em outra parte eu fiquei preocupado, porque eu vejo que a prefeitura não está cumprindo
a própria lei que ela encaminhou para esta casa, aprovamos e a própria prefeita sancionou. Primeiro, ela manda a lei 1040, criando e aumentando as vagas do quadro pessoal efetivo do município, da administração. E aí ela cria vários cargos. Segundo, ela manda a lei 1118, alterando a lei 1040, aumentando mais o quadro de vagas de professor do EJA, de 12 para 25 vagas, e aí um salário de R$2.000. Aí eu vou concordar com o secretário de Educação, na sua fala, quando ele disse que realmente a prefeita paga acima do que colocou em lei. Hoje um professor do EJA está lá, nomenclatura, porque ele disse que não tem nomenclatura para professor, para o ensino infantil. Mas no SAG está lá, professor contratado do EJA, e aí eles recebem R$3.515 cada professor do EJA. A primeira lei diz que é 1.200, a segunda diz que é 2.000. Agora entra uma lei revogando a alteração para que volte o texto original. Então, se paga 3.515 a um professor do EJA, que é merecido, a prefeita vai ter realmente muito trabalho para justificar, junto ao Tribunal de Contas, por que o salário do professor do EJA foi tão, quase praticamente que triplicado, diante do que o projeto de lei desta casa, do que foi aprovado. Então, isso é cálculo fácil de ser contabilizado, é só ir lá no Tribunal de Contas, no Sagres, que vai constatar toda essa questão. E aí, hoje já chega outro projeto falando de contratação para excepcional emergência. Realmente é uma contradição muito grande nesses projetos. Por isso que eu solicitei a vinda do secretário de Educação para justificar esta lei, e, na minha ausência, ele não conseguiu realmente justificar e nem dizer o que estava no projeto. Porque eu acredito, colegas vereadores, vereador de lei, que a gente vota um projeto de lei, o corpo do texto que está escrito na lei. A gente não vai votar um projeto de lei por uma argumentação fora do que diz a escrita da lei. Inclusive, hoje é dia 14, hoje era o prazo final de prorrogação do concurso público. Então, esse projeto de lei me deixa realmente preocupado. Eu realmente não tenho como votar a favor de um projeto dessa natureza. Eu peço aos colegas vereadores que realmente analisem o voto, que possamos discutir, essa é a terceira discussão e votação, porque alguém lá na frente vai ser penalizado. E eu não quero realmente que seja os professores da categoria do EJA. Porque amanhã ou depois a Câmara Municipal é culpada. E aí eu quero me isentar desta culpa. Eu quero me isentar desta culpa. Que venhamos a analisar realmente se esse projeto de lei ele é viável. O projeto de lei deveria vir para cá modificando a lei 1040 na sua totalidade do texto. Revogando a lei por completa, porque não está se cumprindo nenhuma das duas leis, e se vai cumprir a terceira lei, pronto, aí vai ficar perdido. Essa é a minha colocação, peço para que os colegas possam realmente analisar o texto e entender que, uma vez revogando a lei que altera a lei original, volta o texto original da lei. E se o secretário disse que não precisa de nomenclatura para professor do EJA, como é que ele vai explicar isso aí depois, o cumprimento da lei 1040? O texto original está lá, 12 vagas de professor do EJA e o salário inicial de 1.200. Então, o que passa de 1.200 é hora extra, por questão de prova de título, é doutorado, é mestrado, essas questões que... Porque tentaram equiparar, algum momento, o professor do EJA,
dentro do quadro de tabela do anexo que a gente aprovou aqui, o PCCR, que foi a lei que aprovamos do magistério. Plano Caio de Remuneração que aprovamos aqui anteriormente. Então, tentaram equiparar, mas está longe. Então, fica aí a colocação, fica a discussão, e realmente não tenho como votar assim no projeto para que o quadro de professor ele venha diminuir, porque senão o EJA vai acabar. A não ser que manda outro projeto para cá, criando mais vagas, porque vai sair de 25 para 12. É o texto que está dizendo, não sou eu. É o texto do projeto de lei que a prefeitura mandou para cá. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Em discussão. Sem discussão. Projeto de lei em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Proposta da emenda da Lei Orgânica Municipal de número 001/2024. Da nova redação do artigo 14 da Lei Orgânica do Município de Areia, PB, e da outra providência. Em segunda discussão. Em discussão. Sem discussão. Sem discussão. Projeto de Revolução de número 001/2024. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Areia, PB, e da outra providência. Em segunda discussão. Vai estar só na discussão. Está na segunda discussão. Tem que ter a terceira discussão. Sem discussão, queria pedir ao plenário para a gente realizar uma segunda sessão essa noite. Para fazer a terceira discussão e votação. Senhor presidente, pela ordem. O nosso regimento e a própria lei orgânica diz que as emendas de alteração à lei orgânica são votadas em 2 turnos. E o prazo mínimo de 48 horas. Então, eu acredito que não é a segunda para ir para uma terceira. Eu acho que é já o segundo turno em votação. É o que eu entendo isso aí, a não ser que a interpretação seja diferente. Porque ainda não foi votado, ainda vai ser votado o primeiro turno. Tem primeiro, segundo e terceiro. É porque eu não li ainda votação. dizendo que tem que ter 3 discussões e depois 2 votações. Eu não li isso aí ainda. Entendeu? Que tem que ser assim. Por isso Aí, que eu... Como é 48 horas, a outra será terça-feira. Se a gente fizer outra sessão, o segundo turno. eu não sei, aí... Todos de acordo ter uma segunda sessão? Então, finalizamos essa sessão e convidando a todos, daqui a 3 minutos, voltar a uma segunda sessão. Boa noite.